Muito bem, voltamos então com o terceiro e último bloco do programa de hoje, desta quinta-feira, com o Dr. Sérgio Armando, presidente do Conselho Deliberativo do Goytacás, e com o Laterça, né, que é um membro da diretoria e que está se dedicando totalmente lá às obras de construção do bar, as obras de modificação de secretaria, atualizando todo o sistema burocrático, vamos dizer assim, lá do Goytacás, né? Eu estive com ele, fui lá fazer uma entrevista lá com o Bóvio, né, que vocês assistiram aí, e foi muito comentado, inclusive, nas ruas, e estava lá, pô. Aliás, estavam os dois lá, entendeu? Dando tempo do seu dia de trabalho lá ao Goytacás. Como antigamente. Como antigamente era feito, você via diretores do Goytacás lá dentro, né? E não esperando verba de político nenhum. Não é, rapaz, pelo amor de Deus. Bom, meu caro Sérgio Armando, a gente sabe que o Goytacás amanhã tem um jogo amistoso, mas o primeiro jogo dos preparativos do time alvianil para o campeonato da Série B. Eu gostaria de que vocês falassem da importância do torcedor comparecer. Ingresso simbólico a R$10, não é verdade? Eu acho que é uma forma, eu sempre digo aqui. Um me perguntou na rua ontem, várias pessoas me abordaram. Um deles me perguntou, mas você acha que o Goytacás vai ter chance de brigar pelo título? Eu acho que ninguém entra no campeonato pensando em perder o título. Sem dúvida. Não é assim mesmo? Todo mundo tem a aspiração de ser. Uns com maiores possibilidades, outros com menos. Muitas vezes, uns, né, que se imagina que estão lá em cima, é uma decepção, não é verdade? Hoje o Vasco da Gama, que foi campeão do estado do Rio e desceu no Brasileiro, tudo isso. E outros, às vezes, surpreendem, né? Chegam aí, o Volta Redonda meteu 3 no Fluminense, lá na cidade do Aço. Então, tudo isso é possível. Então, agora, o importante não é o torcedor comparecer só quando o Goytacás está de cima, não. É comparecer nos momentos de dificuldade para mostrar que é mesmo a maior torcida do interior do estado. Você concorda? Concordo. O que acontece? O torcedor do Goytacás, ele é muito presente mesmo. Lógico, como qualquer torcida, quando o time está mais badalado, está mais, né, falado na mídia, enfim, entra como favorito, entre aspas, ela se empolga e vai com mais força. Exatamente. Ainda. O torcedor do Goytacás, a verdade é que a grande maioria da torcida chega para perto em qualquer situação, momento difícil, momento de euforia, então estão todos indo lá, estão vendo treinamentos. Outro dia um amigo estava contando, né, um treinamento na parte da tarde, 3 horas da tarde, uma lua, um sol de rachar, só no cantinho da arquibancada tinham 57 pessoas, ele contou, assistindo o treinamento. Então você vê que tem jogos da Série A, da primeira divisão do Carioca, que dá 300 pessoas. Fora o cafezinho do Jonas. Ainda tem um cafezinho, leva um cafezinho, leva um biscoito, faz aquela resenha. Quer dizer, o torcedor do Goytacás já está mais que comprovado, é a 5ª maior torcida do estado do Rio, por mais que alguns ainda tentam, né, falar o contrário. O próprio presidente da federação reconheceu isso, a revista Placar fez pesquisa, enfim, isso a gente não precisa nem comentar. Inclusive, por falar em Placar, me perdoe, e revista, teve uma matéria que saiu no Globo Esporte ontem, né? Saiu ontem. Justamente sobre isso, falando sobre zebras no futebol e mostrando um jogo do Goytacás com o Fluminense aqui, a torcida do Goytacás vibrando, lá, não é verdade? E o Goytacás goleou o Fluminense por 4-0. O Fluminense era tricampeão carioca, campeão brasileiro, tinha um timaço. Um timaço. Era uma época que os times grandes vinham aqui em Campos e para ganhar tinha que ser o campeão daquele ano, porque não ganhava não. O Senna jogava no Goytacás, quer dizer, foi realmente, não é isso mesmo? E pra gente foi uma honra, porque foi o primeiro episódio dessa série de grandes zebras do futebol carioca, eles escolheram o Goytacás. E vieram, a equipe do Globo Esporte veio, falou que por ser um time que está há mais de 20 anos na segunda divisão, mas tem uma popularidade ainda muito grande no Rio, eles escolheram o Goytacás como clube para abrir a série. Mas voltando à história dos jogadores, o time que está lá hoje está com muita vontade, apesar de não ser favorito, tá? Está com muita vontade, está com muita determinação, está treinando, está fazendo um sol de rachar, você vai lá, qualquer hora você vê um jogador como o Bob, um cara que já jogou, exatamente, todos os times grandes do Brasil, fora, jogou na Grécia, na Espanha.
O cara correndo igual um garoto naquele sol de 11 horas da manhã, depois de 3 horas da tarde. Você vê que o cara tá com vontade. Bem com a vida. Então, o torcedor pode esperar muita dedicação desse elenco. Tá? E nós mesmos somos um exemplo, estava falando para os jogadores, nós somos um exemplo de que o favoritismo não significa nada. O Goytacás, há 3, 4 anos atrás, montou times fortes, era favorito e não chegou. Né? Eu vi um time como o Barra Mansa subir, um time que chegou aqui em campo para jogar contra o Goytacás, o jogo era 3 horas da tarde, eles chegaram 1 hora de ônibus, foi todo mundo almoçar na esquina, correndo, vindo correndo. E, quer dizer, aquele time subiu aquele ano. Sem estrutura, sem planejamento, sem dinheiro, mas com vontade. Futebol aí tem muito disso. Um grupo fechado, um grupo unido. Nós temos um grande diferencial que é a nossa comissão técnica. Nós estamos com um treinador que dispensa qualquer tipo de comentário. O Rubinho é um cara sensacional. Interage Luciano, muito bem, principalmente com a garotada também. Exatamente. O próprio Luciano Lamori também conhece tudo. Então, eu tô assim, muito tranquilo em relação à comissão técnica. Os jogadores, eu estou vendo. Estou vendo a dedicação. E esse amistoso de amanhã é às 19 horas contra o Itapimirim. Exato. Preço de R$10, como você bem falou. Nós temos aqui, inclusive, gostaria que o Átila mostrasse depois, tem até a arte do jogo. A arte do jogo. Isso, foi feito pelo nosso departamento de marketing, já está na internet, Isso. botamos no Face, nos grupos de WhatsApp. E é uma grande oportunidade do torcedor mais desconfiado ir ver como que estão as coisas. Vai ver muita dedicação, vai ver muita correria, vai ver uma comissão técnica na beira do gramado ali atuante. E em relação à torcida, isso aí eu prefiro nem comentar, que a torcida do Goytacás é o diferencial. Se Deus quiser, vai comparecer. Bom, no programa de amanhã, vou ter que encerrar o programa porque foi o tempo e o espaço, mas no programa de amanhã nós temos ainda uns 20 minutos com os dois aqui. E, inclusive, o Laterça vai mostrar, inclusive, ali uma planta, né, do estádio, não sei o que é que ele vai mostrar, mas é realmente interessante. A torcida do Goytacás vai gostar, porque muita gente... A torcida, os torcedores do Goytacás, aqueles que trabalham diariamente, têm um dia inteiro ocupados, né, eles ficam ouvindo. Aí pega uma rádio aí e fica ouvindo, porque o clube tal está fazendo isso, fazendo aquilo outro e tal. Então ficam perguntando, será que vale a pena? Vale a pena, mais do que a pena, você chegar junto, comparecer, não é verdade? Porque o Goytacás depende realmente da sua presença. Isso aí. Você tem que mostrar que é guerreiro, que é torcedor, que vai para o campo, que briga, que xinga. Até porque tem algumas rádios clubistas, tem as rádios tendenciosas, a gente sabe disso. Sabe disso. E todo mundo vê, né? Só não vê quem não quer. E quem não quer. Mas, olha aí, eu agradeço o carinho da audiência de vocês, mas amanhã nós teremos mais 2 blocos com os dois aqui, com o Sérgio Armando Júnior e também com o Rodolfo Laterça. Obrigado pelo carinho, muito boa tarde e até amanhã, hein?